foi aí que eu descobri, né? Quando eu percebi que eu já estava devendo muito mais do que eu jamais seria capaz de pagar, eu me perguntei, como é que foi que isso aconteceu? Como foi que isso aconteceu? Onde é que eu virei na curva errada, na esquina errada, sem me dar conta, né? Por que eu deixei chegar a esse ponto? E o que eu poderia fazer para sair daquela situação? Uma situação em que a dívida já tinha explodido, né? E eu já não sabia mais o que fazer. Então, o que eu fiz? Eu tomei uma atitude desesperada, muito louca, por sinal, mas foi o que me salvou no final das contas. Eu vendi a minha participação, né? Aquela empresa onde eu entrei 8 anos antes, eu tinha me tornado sócio depois de um tempo, que eu ajudei a criar o produto, eu acabei me tornando um sócio. Foi isso que me possibilitou também um aumento expressivo da minha renda ali nos últimos anos. E aí eu vendi minha participação naquela empresa. Eu consegui negociar minha participação, minha saída naquela empresa, por um valor que era menos de 1/3 do valor da minha dívida naquela ocasião. Eu sabia que não ia dar dinheiro suficiente para pagar a minha dívida, mas a minha ideia era descobrir o que estava errado comigo, não era pagar a dívida. Né? Eu continuei pagando porque eu ainda não entendia como é que era a mecânica, né? E aí fui pagando aquilo que eu podia pagar, né? Eu tinha condição ainda de pagar para poder usar o crédito para continuar vivendo, mas eu sabia que alguma coisa estava errada. Né? A minha ideia era descobrir o que estava errado comigo e eu acabei devendo tanto dinheiro que, mesmo ganhando muito mais do que eu precisava para sustentar a minha família, eu formei aquela dívida absurda. Né? Então, aquele dinheiro durou cerca de 7 meses. Né? Aí eu me vi sem renda, sem crédito e com a minha mulher e filha pequena para sustentar em casa. Foi nessa condição horrível, né, de desespero total, escassez total de dinheiro, que eu percebi o que tinha acontecido. Eu havia sido programado para formar dívidas. Programado para formar dívidas. Assim como mais de 68 milhões de brasileiros que estão inadimplentes hoje em dia, eu havia sido programado para formar dívidas. Não importava o quanto eu ganhasse de dinheiro. Eu terminaria sempre devendo mais dinheiro do que eu seria capaz de pagar. E o motivo disso é que eu possuía o que eu chamo hoje, né? Eu aprendi, eu formulei esse termo, depois que eu cheguei a esse ponto, de mentalidade credora. Né? Eu chamo hoje de mentalidade devedora, na verdade. Descobri que eu possuía uma série de ideias, né? Uma série de crenças a respeito de dinheiro, investimento e crédito, que impreterivelmente me fariam criar dívida. Não importasse o quanto eu quisesse enriquecer, formar patrimônio, aquele conjunto de ideias, né, que em inglês se chama mindset, é o conjunto de ideias, o conjunto de crenças, o conjunto de hábitos que você tem a respeito de dinheiro, investimento, crédito e por aí vai, patrimônio, vão impreterivelmente te forçar a tomar atitudes erradas, atitudes financeiras erradas, pensando que você está fazendo tudo certo. Então, mesmo que o dinheiro tivesse dinheiro sobrando, não precisasse de crédito, por exemplo, eu usei crédito. Por quê? Porque eu enxergava no crédito uma vantagem, ao invés de uma desvantagem. Enfim, uma série de ideias que me levaram a formar aquelas dívidas todas. E fica o seguinte questionamento para você. Se você se identificou com a minha história e você se encontra endividado hoje, sem saber como sair dessa situação, você também deve estar vivendo o mesmo tipo de problema que eu vivi. Você deve estar imerso, né, numa mentalidade devedora, sem entender que as suas crenças levam a comportamentos que formam dívida. E nunca que você vai conseguir, com as mesmas crenças, as mesmas ideias, com os mesmos hábitos, formar uma outra coisa. Patrimônio, enriquecer, ter uma vida segura.